Uma boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aí da GEAI, tá? Eu quero agradecer a todos que já estão aqui. Vou falar um pouquinho hoje, tá? Sobre a segurança do paciente, tá? Em radiodiagnósticos em tempo de Covid. É claro que esse é um tema de grande relevância, principalmente tendo em vista a situação toda que a gente está passando. E hoje eu vou falar um pouquinho da segurança do paciente, mas que também é a nossa segurança, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Pablo, tá? Eu sou enfermeiro, sou técnico em radiologia também. Hoje eu trabalho numa clínica que fica dentro de um hospital, que é a Bioscan, que também presta serviço em radiodiagnóstico. Trabalho hoje também na ETESES, tá? Como professor. E agradeço desde já a presença de todos e o convite. Sobre as dúvidas, pessoal, que alguém tiver, eu vou respondendo no final, tudo bem? Então, vamos começando. Então, vamos lá. Quando a gente fala de segurança em radiodiagnóstico, pessoal, a gente tem que sempre pensar que a segurança do paciente depende também da nossa segurança. Então, sempre que a gente pensar na segurança do nosso paciente, a gente também vai pensar na própria segurança, tá bom? Quando a gente fala do radiodiagnóstico, tá? O que eu vou abordar hoje aqui com vocês é bem direcionado para quê? Para raio-x, para tomografia, para ressonância, para medicina nuclear e para radioterapia. Por que essas áreas? Porque são as áreas que a gente vê mais abordagem em relação a isso do que a gente está passando hoje, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala aí do diagnóstico, né, do nosso radiodiagnóstico, a gente tem que saber principalmente uma situação. Quem é o nosso público-alvo, tá? Quem que a gente vai atender? São pacientes eletivos, ou seja, aqueles pacientes que vêm de casa, né? Vêm da sua casa para fazer um exame? Ou são pacientes internados? São aqueles pacientes que já estão dentro de um hospital ou de uma unidade hospitalar, né? E esse paciente vai vir fazer exame com a gente. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, essas duas situações, se ele vai vir de casa ou se ele vai ser um paciente que ele está internado. Aí vocês vão pensar, mas por quê? Qual a diferença? É claro que as particularidades para cada um vão se diferenciar, tá bom? Porém, o nosso cuidado vai ser igual. Só que algumas situações de pacientes que são internados, eles vão requerer um cuidado um pouco maior. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: qual o nosso meio de contaminação? Como que a patologia, né, a doença pode chegar até a gente, ou como essa doença pode chegar até o paciente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro item que a gente tem que lembrar é que a contaminação ela pode ser de um paciente para um profissional, na sua atividade laboral, tá bom? Durante o seu atendimento àquele paciente, pode ter esse tipo de contaminação, e aí mais para frente a gente vai abordar como evitar. Existe a contaminação de paciente para paciente. Isso eu coloquei aqui, pessoal, uma imagem aí de leitos, mas isso também pode ser considerado como de uma pessoa para outra. Lembrando que toda pessoa que a gente atende é um paciente. Então, não necessariamente a transmissão de patógenos, né, de patologia, ela vai ser de um paciente internado para outro paciente internado. Muitas das vezes, como aconteceu na questão do coronavírus, né, foi a contaminação de uma pessoa para outra. Então, essa contaminação também pode acontecer de uma pessoa para outra, não necessariamente, como eu falei, dele estar internado. Uma terceira situação, pessoal, que a gente tem que atentar bastante é para a contaminação do ambiente ou das superfícies, porque a gente tem a contaminação que vai estar dentro vai estar ali naquele local e que a gente não visualiza. Então, muitas vezes pode acontecer desse colaborador, né, dessa pessoa pensar, não, se teoricamente eu não vejo, está tudo limpo. E esse é um erro, pessoal, muito perigoso. Por quê? Pensem que a gente está cuidando, né? Estamos tratando, estamos dando suporte a pacientes
que muitas vezes vão ter doenças que podem passar para a gente. Então, todo cuidado é pouco, tá? Então, vamos lá. Só para a gente revisar essa parte, as três principais formas de contaminação que a gente pode ter é de um profissional para um paciente, né? Ou de um paciente para um profissional, entre os pacientes, internados ou não, ou a contaminação através de superfície. Só fazer um complemento sobre isso, que a gente pode ter a contaminação quando eu, profissional, vou até um ambiente que está contaminado e manipulo alguma coisa, ou encosto em alguma coisa contaminada. Tá bom? Então, eu posso adquirir uma doença ou posso carrear, através das minhas mãos, carrear esse patógeno para outros locais ou até mesmo outros pacientes, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de tipos de contaminação, né, os modos que a gente pode se contaminar, a gente tem que pensar principalmente no meio de precaver, ou seja, os tipos de precaução. E aí aqui eu vou abordar os tipos de precaução para cada tipo de contaminação. Quando a gente fala aí precaução padrão, o que normalmente a gente ouve falar aí na mídia, não tanto, mas quando a gente vai no hospital, que a gente normalmente vê essas plaquinhas, tá? Essas placas são placas de aviso. Aviso de quê? Que o paciente que está ali naquele local, ele tem um tipo de precaução, que é a precaução padrão. O que seria a precaução padrão? Ou seja, o risco daquele paciente me transmitir algum tipo de patologia é comum a todo mundo. A precaução padrão, ela é como se fosse a universal. Para todo tipo de paciente, gente, eu preciso ter esse tipo de precaução. E o que a gente precisa considerar para isso? Primeiro, higienização das mãos. Foi o que foi mais abordado, né? Isso eu acredito que a gente já saiba de cor e salteado. O uso de luvas e aventais nesse tipo de paciente aqui, que é o paciente que não apresenta risco nenhum, ou seja, normalmente, pessoal, aquele paciente que vem de casa, não tem sintoma nenhum, tá? O uso da luva e do avental aqui, ele vai ser numa situação onde eu posso estar em contato com alguma secreção. Então, não é uma coisa obrigatória, tá? O uso de óculos e máscaras vai ser quando eu tenho algum risco aí de fluidos, né? Entrar em contato com fluidos em relação a esse paciente também. Então, o que a gente pode prestar bem atenção é que na precaução padrão, o básico, gente, é lavagem das mãos, né? E todo tipo de material desse paciente que for um material contaminado, a gente tem que descartar em local adequado, né? Aí, caixa pérfuro-cortante para quando a gente usa algum tipo de objeto pérfuro-cortante. E agora a gente vai para o segundo tipo de precaução, que é a precaução contato. Essa precaução de contato, pessoal, ela vai ser que aquele paciente ele tem algum patógeno que é multiresistente. Ou seja, ele tem algum tipo de doença, de algum tipo de micro-organismo que pode passar através de contato. Ou seja, contato, encostar a minha pele ou a minha superfície corporal com o de outro paciente. Para isso, a gente precisa de EPIs específicos para isso, tá? Então vamos lá. Primeiro de todos, sempre vai ser lavagem das mãos. Depois, mais para frente, eu vou falar dos 5 pontos que a gente precisa lavar as mãos. Então vamos lá. Primeiro passo, lavagem das mãos. Isso é clássico, né? Segundo, é o uso de luvas, tá? Porque a minha pele não pode ficar em contato com aquele tipo de paciente, porque ele oferece um certo risco, tá bom? Terceiro ponto que a gente precisa considerar, o terceiro EPI, é o avental. Por que o avental? Porque eu posso encostar alguma parte do meu corpo que pode trazer algum tipo de patógeno para mim, tá bom? E outra questão é um quarto privativo. Então, esse tipo de paciente, né? Normalmente, para a gente ter uma precaução de contato, normalmente é um paciente internado, tá? Mas nem todo paciente internado vai ser precaução de contato. Esse tipo de paciente, com precaução de contato, ele tem um quarto privativo, ou seja, só ele dentro do quarto. Aí vocês vão pensar, e no caso de superlotação? No caso de superlotação, aí pode sim haver uma divisão de quartos, tá? Com uma distância mínima respeitada, que está dentro de protocolos aí, de órgãos fiscalizadores, tá bom? Quando a gente fala do terceiro tipo, que é a precaução de gotícula, que é o que principalmente tem sido disseminado pela mídia em relação ao coronavírus, em relação a esse tipo de proteção, o que a gente tem que considerar? Que a precaução do tipo de gotícula é uma precaução de transmissão
principalmente de micro-organismos pela saliva. Então, o ato de falar, a gente expele saliva, tá? Então, todo micro-organismo que conseguiria carregar conseguiria ser transportado por esse meio de contaminação, ele pode ser evitado utilizando quais EPIs? Higiene das mãos, primeiramente, aquilo que eu já tinha falado, máscara cirúrgica para o profissional que vai atender esse paciente, e a máscara cirúrgica para o paciente só quando ele for transportado para algum lugar. Aí vamos voltar lá para o radiodiagnóstico, que é o que a gente está falando. Um exemplo, o paciente ele desce lá da UTI, por exemplo, e ele é um paciente de precaução de contato, né? Um exemplo, uma precaução de gotículas, vamos voltar para a gotícula, que é no caso do paciente de Covid aí, né? Nesse tipo de paciente, ele vai usar a máscara cirúrgica e ele vai ter que ter um quarto privativo. Ah, mas e aí questão de superlotação? Vai obedecer o mesmo critério do que o anterior, ou seja, o quarto privativo. Se houver superlotação, aí a gente pode sim ter mais pacientes dentro do quarto? Pode, tá? Porém, respeitando uma distância mínima, tá bom? Lembrando que quando eu falo aí da máscara, a gente vai entrar mais pra frente, que são todos os EPIs. Eu só tô falando principalmente da máscara, porque tem muita dificuldade de entender quando a gente usa a máscara cirúrgica, que é aquela de TNT, e quando a gente usa aquela máscara que é a famosa bico de pato, né, N95. Nesses casos eu vou falar mais pra frente um pouquinho, pra gente conseguir determinar qual a diferença dos dois, tá bom? Aqui a gente entra no último tipo de precaução, que é a precaução aerossol. Nesse tipo de precaução aqui, pessoal, o profissional, ou seja, o profissional que está atendendo esse paciente, ele precisa usar uma máscara que é do tipo N95, né? Ou PFF2, que é uma classificação para esse tipo de máscara. Que é onde esse tipo de máscara vai evitar que esses micro-organismos que o da gotícula passariam, não passe nesse tipo de máscara, tá bom? Então, o paciente que, por exemplo, ele vai fazer nebulização, que gera muito aerossol, ou seja, muita neblina. Pensem assim, neblina eu acho que é uma forma mais fácil de entender. Então, toda vez que um paciente que tem qualquer tipo de procedimento que gere névoa, né, gere aerossol, esse tipo de precaução é muito importante. E lembrem-se, esse tipo de paciente, ele precisa de um quarto privativo, tá bom? Então, vamos lá. A gente já viu sobre os 4 tipos de precaução. Agora a gente vai entender um pouquinho mais de como que vai funcionar isso tudo dentro do nosso diagnóstico por imagem, tá bom? Primeira coisa, quais os cuidados que eu tenho que ter com o meu paciente antes de eu ter o contato, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber, ele é um paciente suspeito ou confirmado de Covid? Vamos direcionar bem para o Covid, tá, pessoal? Ele é um paciente suspeito ou confirmado? Lembre-se que todo paciente, querendo ou não, ele tem uma certa suspeita, tá? Agora, tem uns pacientes que, sim, tem os sintomas que criam maior sinais, né, dessa contaminação, e tem aqueles pacientes que já estão confirmados, né, já tem imagens, já tem testes que confirmaram a presença da contaminação nesse tipo de paciente, tá? Então, para cada tipo de paciente, a gente vai ter um cuidado, tá bom? E aí a gente tem que pensar em quais modalidades de exame que esse paciente vai chegar para a gente. Quais as modalidades? O raio-x, tá? Que é aí o carro-chefe, né, para o diagnóstico hoje, raio-x e tomografia, mas o paciente chegou no pronto-socorro. Vamos falar aí de uma situação hospitalar. O paciente chegou no pronto-socorro, ele está com sinais de Covid. O que ele vai fazer? Um raio-x. Pode depender do serviço, né, do local, do hospital, ele ser determinado, em vez de um raio-x, ir direto para uma tomografia. Aí vai determinar como é feito o protocolo de acompanhamento dessa instituição, tá? Mas digamos que ele vai primeiramente para o raio-x. Quando ele vai para o raio-x, ele vai como suspeito de Covid. Ele não vai como um Covid confirmado, porque ele precisa daquele exame. Depois pode ser que ele vá para fazer a coleta, né, do swab ou do teste rápido, para depois ele realmente ser um confirmado ou não. Então, beleza. Esse paciente, ele chega no raio-x somente como suspeito. Então, todo paciente pra gente, pessoal, acaba sendo sim um suspeito, tá bom? Vamos falar agora
do paciente que ele vai para uma clínica, que a gente chama hoje, né, clínica de rua, ou clínica, aquela que está dentro do bairro, né, não está alojada dentro de um hospital. Esse tipo de instituição, ele acaba tendo que criar protocolos da mesma forma. Se eu atendo pessoas, né, o público, como que eu vou diferenciar um paciente que é suspeita de Covid e outro que não? Nem todos os pacientes, pessoal, sabem os sintomas. Nem todas as pessoas apresentam todos os sintomas. Então, todas as pessoas acabam sendo pacientes suspeitos. Aí vocês vão pensar, mas por quê? Porque tem a questão da precaução, tem a questão da limpeza, que eu vou falar mais pra frente, que é importante de um paciente para o outro, tá bom? Mas no final, eu vou mostrar algumas recomendações que são da Anvisa, tá? Que é o órgão principal aí que a gente tem em relação à vigilância sanitária, tá bom? Então vamos lá, só para vocês entenderem uma questão aqui, ó. Quando a gente fala de raio-x, eu vou falar aqui, eu tenho que falar, desculpa, vamos lá. Quando eu falo aqui da tomografia e da ressonância, são exames mais complexos, tá? Dependendo aí de todo o protocolo de atendimento do paciente, né, suspeito ou não, se ele chega na instituição, ele vai para o raio-x ou ele vai para a tomografia, isso vai ser determinado pela instituição e prescrição médica, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam? Independente dos dois casos, se no raio-x, na toma ou na ressonância, né, desses três casos, eu vou ter que ter as precauções da mesma forma, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os EPIs, tá? Que é o que a gente mais ouve falar, a questão de EPI, de como se proteger, né, pessoal? Porque é muito importante isso. Quais são os equipamentos que a gente consegue usar que vai nos proteger de se contaminar e levar essa contaminação para outro paciente? Porque vamos lá, pensem o seguinte, se o meu paciente está contaminado, qual a segurança que eu posso oferecer para o meu próximo paciente que ele não vai ser contaminado? É basicamente por meio desses EPIs, por meio de limpeza, que eu vou falar mais para frente. Então vamos lá. Primeiro EPI que a gente tem que lembrar, touca, tá? Principalmente, pessoal, para quem vai atender pacientes que são precaução aerossol, lembra? Que são aqueles normalmente aí por névoa, né? Que fazem nebulização, enfim, esse tipo de paciente, principalmente. A máscara, e aí só um minutinho que eu vou falar sobre a máscara, por isso que eu coloquei até um asterisco. Qual a diferença? Hoje a gente tem os três, né, principais tipos de máscara, né? Que a gente vê por aí. Mas eu vou entrar nesse critério daqui a pouquinho. Quando eu falo da luva, a luva vai evitar com que a minha superfície corporal, das minhas mãos, né, vão absorver algum tipo de micro-organismo ou carregar algum tipo de micro-organismo, tá bom? Quando a gente fala do capote, é a mesma situação, só que do corpo. Ou seja, a minha roupa, né, as vestes, às vezes até alguma parte do meu corpo, principalmente em relação ao capote, que são de manga longa, o meu braço, tá? Existem alguns uniformes, né, que não pegam toda a extensão do braço, né, não são manga longa. E aí a superfície do braço acaba ficando exposta. Então, para pacientes que são suspeitos, a gente vai ter o uso de capote, tá? Uso do face shield. A gente vê bastante hoje, principalmente em supermercado, né, em outras áreas. E na área hospitalar, pessoal, não seria diferente. Por que não? Porque a gente pode ter, na verdade, tem um risco muito maior desse micro-organismo passar para a gente não somente pelas mãos, pelo contato, e sim com o paciente tossindo e esse micro-organismo ficar na nossa pele, principalmente do rosto. E pensem, o olho, pessoal, a mucosa do olho, ela é bem vascularizada, ou seja, ela tem muita vascularização. Ou seja, eu tenho um risco muito grande se eu tiver um micro-organismo que se alojou no meu olho, né, que, por um exemplo, o paciente tossiu, né, e a gente não vê os micro-organismos. Se teve alguma contaminação e esse micro-organismo veio parar no meu olho, eu vou acabar me contaminando. Por quê? Porque o micro-organismo ele acaba entrando na corrente sanguínea através da vascularização do nosso olho, tá bom? Quando eu falo da questão do face shield, ela vai ser uma questão bem específica para pacientes que são
suspeitos, mas que já apresentam um quadro aí de febre, né, sinais clássicos do Covid, tá? Em alguns locais a gente já vê o uso do Face Shield como padrão, ou seja, todo paciente vai ser atendido dessa forma, tá bom? E eu vou falar o porquê. Temos também o uso do Propé. O uso do Propé, pessoal, pensem que adianta muito eu colocar a luva, colocar capote, colocar a touca, colocar a máscara, colocar o Face Shield e pisar onde o paciente está pisando, pisar onde está contaminado. Lembrem-se que o chão também é contaminado. Esse paciente, ele tosse, vai micro-organismo para o chão também. E aí eu piso naquele lugar e aí vou fazendo o quê? Espalhando ele pelo hospital inteiro. Então, por isso se faz muito importante o uso do Propé, para que eu evite carregar micro-organismos do local onde o paciente está para o restante dos ambientes que eu for. Aí vocês vão pensar, mas tem que vestir isso tudo, pessoal? Tem, é para segurança sua e do paciente, tá? Vocês vão ver muitos pacientes, às vezes, com relatos de, nossa, parece uma pessoa que veio do espaço, assim, né? Toda cheia de equipamento, mas é para segurança do paciente e do profissional, tá bom? E aí eu vou voltar nessa questão dos asteriscos que eu tinha falado antes, que é principalmente da máscara. Então vamos lá, hoje a gente tem bastante divulgação de 3 tipos principais aí de máscaras. A de tecido, a de TNT, que é a cirúrgica, e a N95. Vamos pensar o seguinte. Mais para frente eu vou mostrar a recomendação da Anvisa. Mas já vou adiantar o seguinte. Quando eu tenho uma máscara de tecido, ou seja, aquela de algodão mesmo, alguns micro-organismos, tá? Eles não são filtrados por aquela máscara. É claro que a contaminação reduz, tá? Mas uma pessoa que está contaminada e que pode disseminar a contaminação, a máscara de algodão, de tecido, ela não é recomendada, tá bom, pessoal? Vamos falar da máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, pessoal, pensem que se eu não consigo, vamos colocar assim entre aspas, blindagem, né? Não tenho nenhuma segurança para o outro, né? Para outra pessoa de que eu não esteja passando nada. A máscara cirúrgica ela vai ter uma blindagem, né? Uma segurança um pouco maior. Só que ela não consegue evitar que alguns tipos de micro-organismos passem. Por exemplo, no caso aí do Covid, a gente tem algumas recomendações, principalmente da Anvisa, em uso do paciente Covid, né, com o Covid, que a gente tenha o uso da máscara N95. Por quê? A máscara cirúrgica ela não protege efetivamente, tá? E aí vocês podem pensar assim, beleza, eu trabalho num local onde eu atendo várias pessoas, só que eu não sei quem é suspeito. Então, qual máscara eu vou usar? Se a recomendação é usar N95, né, a bico de pato, para o paciente que está com suspeita ou confirmação de Covid, o que eu vou ter que fazer? Trocar de máscara. Só que a troca de máscara, pessoal, frequentemente, tem 2 situações que podem acontecer. Primeiro, que você pode acabar danificando a sua máscara. Segundo, que você pode acabar contaminando essa máscara. Então, o que normalmente a gente tem aí de especificação, né, de recomendação, utiliza-se sempre a N95 para quem tem atendimento aí com pacientes suspeitos, né, de coronavírus. Então vamos continuar. Aqui a gente tem uma imagenzinha dos EPIs, tá? Lembre-se que esses EPIs, pessoal, são de extrema importância para a proteção de ambos, do paciente e também do profissional. E aí, pessoal, algumas determinações da Anvisa nos trazem algumas informações que são obrigatórias. Então, quem hoje não trabalha ou quem hoje trabalha, percebeu que trabalha, que eu falo assim, na área de atendimento a esse tipo de paciente. Percebeu o quê? Que algumas coisas mudaram, né? Por exemplo, colocaram álcool 70 para tudo quanto é lado. Por quê? Porque foi recomendação da Anvisa. E aí eu vou ler aqui com vocês algumas recomendações. Que todos os ambientes que têm, né, atendimento a pacientes, eles têm que obrigatoriamente ter condições para higiene das mãos, que são o quê, pessoal? Aquele dispenser, né, para álcool 70 e um lavatório, né, ou pia com dispenser de sabonete líquido e suporte aí para toalha de papel, né, uma lixeira, água. E aí vamos lá.
E aí, vocês pensam o seguinte, tá, mas em todo local vai ter isso? Sim, das duas, uma, tá? Lembrando que quando eu vou usar o álcool e quando eu vou usar o sabão, lembre-se que os dois são muito efetivos contra a contaminação, tá? Só que, quando que eu vou usar o álcool 70 somente? Quando eu não tenho nenhum resíduo na minha mão, então eu posso usar o álcool 70 para desinfectar minha mão. Quando eu tenho alguma sujidade, ou seja, eu vejo sujeira, eu tenho que lavar, eu tenho obrigatoriamente que lavar com água, sabão. Secou a mão, eu tenho que usar o álcool 70, tá? Então vamos lá. O uso apropriado dos EPIs, ou seja, em todo local que eu vá atender um paciente. Então vamos pensar agora eu como colaborador, como profissional. Vou lá fazer um raio-x de um paciente que ele tem uma suspeita ou uma confirmação de COVID. Eu tenho que ter um local antes de chegar ao paciente com todas essas características, dispenser ou uma pia. Tenho que ter um local aí, pessoal, para que eu possa vestir os meus equipamentos de proteção individual. E eu tenho que ter um mobiliário ou um local adequado para guardar, se for o caso de uma UTI, onde tem uma entrada e saída constante, ou descarte desse equipamento. Quando eu falo da questão de guardar, pessoal, são situações bem específicas de equipamentos que não são descartáveis, tá? Não quer dizer que você usou um capote no paciente, você vai guardar e vai usar depois de novo, não. Esse caso tem EPIs que são descartáveis após uso único, ou seja, entrou em contato com o paciente, ele vai ter que ser descartado depois disso, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala aí de um local como um raio-x, né? A sala de raio-x, pessoal, lembre-se do seguinte: se eu atendo um paciente que tem uma suspeita de coronavírus, eu não posso deixar que ele ofereça risco para a minha equipe, primeiramente, para outros pacientes, porque pensem o seguinte: se o paciente que eu atendo deixa algum resquício de contaminação, o próximo paciente vai deitar na mesa também e aí vai ser contaminado. E isso é uma coisa que ninguém quer. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso daí? Uma das determinações, né, que até foi recomendada pelo CBR, se eu não me engano, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, que fala o seguinte: um espaço maior da agenda, ou seja, a gente vai ter um espaço maior entre os pacientes e, principalmente, pessoal, a limpeza da sala entre um paciente e outro. Então, pessoal, pelo amor de Deus, se você é profissional, se você que vai fazer estágio, né, depois que passar tudo isso, ou se você que ainda não trabalha, pense, tem isso na cabeça. Um paciente que sentou ali, ele pode estar contaminado e não apresentar sinais. Aí vocês vão pensar, então eu vou ter que limpar a sala depois da saída de todo paciente? Sim. Por quê? Imaginem, se aquele paciente que não tem sinal nenhum de contaminação, ele está contaminado, mas não tem sinal. E aí ele entra lá, faz o exame. Aí você vai falar, mas não tem sinal nenhum, não tem suspeita. E aí ele sai. E aí onde ele deitou, teoricamente pode estar contaminado sim, tá? A roupa pode estar contaminada, todo local onde ele encosta pode estar contaminado. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer um risco maior para o meu próximo paciente se contaminar. Tá bom? Então pensem, um vovozinho, né, ou uma vovozinha que vem fazer o exame depois de um paciente que estava contaminado por Covid. Os idosos, a gente sabe que é um grupo de risco? Sim. Então, eu vou oferecer um risco maior ainda para esse tipo de paciente. E claro que a nossa ideia não é trazer mais risco, e sim mais segurança para esse tipo de paciente. E aí, vamos lá. Com que, então, eu devo limpar a sala, tá? Existem algumas substâncias, tá? Que são próprias para isso. E, pessoal, vamos lá, não é passar veja, tá bom? Porque algumas substâncias são abrasivas. Normalmente, em toda instituição, tem já protocolado, tá? Um material ou uma substância própria para isso, tá bom? Que vai ter aí uma eficiência muito grande contra a maioria do tipo de bactérias, vírus, micro-organismos de forma geral, tá bom? Então, é isso aí, a limpeza das superfícies, ou seja, é passar um paninho, né, com esse produto em todo o equipamento. Todo equipamento? Sim. Desde a mesa onde ele sentou, a ampola, no caso do raio-x, tá? Que você manuseou em cima, também está contaminada porque você encostou no paciente, tá?
Então, vamos lá. Vamos para o raio-x no leito, tá bom? No caso do paciente do raio-x do leito, pessoal, pensem o seguinte. Uma coisa, talvez a gente pense assim, mais controlada, é quando eu pego esse paciente e levo para o local onde eu tô ali vendo onde ele está encostando, né? Onde ele vai sentar e saber o caminho dele, né? O trajeto dele ali dentro daquele ambiente. Outra coisa é quando eu vou fazer um raio-x no leito. O que é muito importante a gente saber? Que o paciente no leito, ele tem várias comorbidades, tá? Ele tem vários outros processos de doença que a gente ainda, que na verdade vão fazer com que a gente faça esse raio-x no leito, porque ele não pode ir até o serviço de diagnóstico. Então, é muito importante que a gente se atente a algumas questões. Normalmente, para fazer um paciente internado, a gente faz o uso aí de todos os EPIs, tá? Porque esse paciente é um paciente suspeito. Então, todos os EPIs. Foi lá, viu o paciente, colocou os EPIs antes de entrar em contato, fez o raio-x do paciente, voltou. O que você vai fazer com o carrinho, pessoal? O carrinho, vocês vão colocar ele lá do lado e deixar? Não, porque você entrou em contato com o paciente, você entrou em contato com o carrinho, né, de raio-x. Então, após o uso, tem sim que higienizar esse carrinho de raio-x portátil. Por quê? O próximo profissional que vai estar mexendo nele entende que tá limpo, tá bom? Então, ele vai encostar no carrinho, vai encostar no paciente. Então, vamos criar a situação seguinte. Digamos que eu cheguei, fiz o raio-x no leito, e aí tava dando horário do plantão, tá? Que isso, né, a gente ouve falar muito, tá dando horário do fim do plantão. Aí, na pressa, eu falo assim, não, vou lá deixar o carrinho ali do lado e vou descer logo para ver como que ficou o exame. O próximo colega que for fazer o exame, em outro paciente, ele vai pensar, bom, o último que usou, higienizou, limpou o carrinho, tudo bonitinho. O que ele faz? Vem e encosta no carrinho. Quando ele encosta no carrinho, se ele não estava limpo, o que ele acabou de fazer? Ele vai carrear na luva ali micro-organismos do outro paciente. Então, pensem o seguinte, a gente fala hoje muito da questão do Covid, mas a gente tem infinidade de micro-organismos que são muito multiresistentes. Então, a gente não pode pensar unicamente, né, na questão do Covid, mas pensem como um todo. Olha o risco que eu estou oferecendo, primeiro, para o meu colega de trabalho, para um próximo paciente que vai fazer o exame. Então, por isso, pessoal, é muito importante vocês sempre pensarem que todo contato com o paciente, tudo que encostou o paciente, vai ter que ser higienizado. E o carrinho, porque ele andou por dentro de toda aí, provavelmente um setor de UTI, tá bom? Agora, pessoal, falar um pouquinho sobre as recomendações aí da Anvisa, tá bom? São aquelas recomendações que esses tipos, os tipos de pacientes suspeitos ou não, quais quais as medidas que a gente tem que tomar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que está aqui. Deve ser instituído um protocolo de triagem capaz de identificar com sintomas agudos a fim de otimizar o isolamento e atendimento desses pacientes. Então vamos lá. Para a gente entender aqui, a gente tem que ter uma triagem dos pacientes. Hoje, pessoal, a gente vê bem definido isso no supermercado, em lojas. Mas que triagem é essa, gente? É aferir a temperatura. Um dos sinais, né, de início é aferir a temperatura. Para a permanência aí no setor, os profissionais em contato com o paciente devem usar máscara cirúrgica durante todo o turno. Então, vamos lá. Lembre-se que eu estou colocando aqui, ó, em contato com pacientes. É diferente de suspeitos, tá bom? Quando a gente fala aí de contato em paciente, é todo mundo. Então, vamos lá. Digamos que o local onde eu trabalho é dividido em duas partes. A parte administrativa e a parte técnica, ou a parte onde realiza os exames, atende paciente, que é um modelo de onde eu trabalho hoje. A gente tem uma área onde é o administrativo da empresa e uma outra área que é onde faz o atendimento desses pacientes. Então, vamos lá. O pessoal que trabalha no administrativo, ele está em contato com o paciente? Não, não está. Então, esse tipo de colaborador, ele necessariamente precisa usar uma N95? Precisa usar uma máscara cirúrgica? Não. Ele pode usar uma máscara de pano, desde que ele seja respeitado o distanciamento mínimo, tá bom, pessoal? Que é de 1,5 m. Agora, se, por exemplo,
eu quero usar uma máscara cirúrgica para trabalhar. Tudo bem, respeitando o tempo de intervalo de trocas, sem problema, tá bom? Só quero deixar aqui bem claro que a máscara de tecido, ela pode ser usada assim, locais onde não tem atendimento ao paciente. Agora vamos lá, para o local onde tem atendimento ao paciente, desde a recepção, né, até lá dentro da sala de exame, é necessário toda a equipe, pessoal, estar sim com os EPIs, principalmente com a máscara. Por quê? O paciente ele vai falar com a atendente, né? Hoje todo mundo usa máscara, mas pensem, o meu paciente, que muitas vezes ele é suspeito, ou ele pode ser até confirmado, ele vem com uma máscara de tecido, tá? Muito poucos são aqueles que já tiveram confirmação e usam N95, tá? Que seria o recomendado. Mas considerando que todo mundo é suspeito, então toda a equipe que tem contato com algum paciente, ele vai usar, no mínimo, a máscara cirúrgica. Ah, mas então como que eu vou saber se eu vou usar a máscara cirúrgica ou a máscara N95? Se no local onde você trabalha tem casos suspeitos ou confirmados, né, que atende esses tipos de paciente, se tem esse tipo de paciente no local onde você trabalha, então tem que usar N95, tá bom, pessoal? Próximo ponto aí de recomendação da Anvisa é a questão dos profissionais, né, que estão aí atendendo esse tipo de paciente. Esse tipo de colaborador, ele tem que utilizar alguns EPIs a mais, que é o quê? O óculos ou protetor facial, tá? E aí, o que eu quero atentar a vocês é o seguinte, que o óculos e as lentes de contato pessoal, ou seja, o meu óculos, um exemplo, pessoa que usa óculos, normal. Esse óculos, ele não é considerado uma proteção adequada, tá, pessoal? Então, vamos lá. Digamos que eu uso óculos e aí eu vou trabalhar num local onde eu atendo Covid, eu atendo paciente suspeita ou confirmado de Covid. Eu tenho que usar o Face Shield? Precisa, tá? Ou então o óculos de proteção. Por quê? O óculos de proteção, ele vai ser diferente, vai ser um material que vai poder usar álcool 70, vai poder usar água e sabão, tá bom? Então a gente consegue um manuseio muito melhor com esse tipo de material, tá bom? Então vamos lá. Para realizar outra recomendação, para realização de exames, tá, em pacientes sem sintomas respiratórios, ou suspeita ou confirmado de infecção, né, pelo SARS-CoV-2, o profissional deve manter a máscara cirúrgica e utilizar precauções padrão. Lembra que eu falei lá no comecinho? Então, tem que usar aqueles EPIs. Aí, vamos lá. Digamos que no local onde você trabalha, atende só pacientes sem suspeita. Ok. Até acontecer de vir um paciente que está com suspeita ou está com algum sintoma, e aí você tem que usar N95, tá? E aí a próxima recomendação. No caso de antever o risco de procedimentos com potencial aí de aerossol, né? Como exemplo da intubação, né, para pacientes mais graves, ou até a nebulização, aí tem que usar N95, tá bom? O que hoje, tá, lá na clínica a gente adota? A N95 para todo mundo e para todos os pacientes. Por quê, pessoal? Foi até uma recomendação, né, de todo o corpo clínico, de que eu, colaborador, estou atendendo um paciente. Muitas das vezes, pessoal, quando estava no início da pandemia, a gente só atendia pacientes que vinham do PS, né, do pronto-socorro. Só que passou um tempo, esses pacientes começaram a vir de forma eletiva, ou seja, de casa, né, de consultórios. E a gente precisava de uma forma de proteger o nosso paciente e o nosso colaborador. Então, o que foi determinado? Que todo mundo usasse N95, por quê? Vamos lá, digamos que eu estou entrevistando um paciente e ele me fala, olha, eu tive diagnóstico de Covid, fiz o teste, deu positivo. Aí você pensa, enquanto ele está falando com você, o risco de contaminação existe, gente. Então, aí eu vou ir lá para trás, vestir meus EPIs para ir atender esse paciente? Não é melhor, então, eu fazer um protocolo para atender todo mundo da mesma forma? Todo mundo com o mesmo tipo de proteção? Porque isso gera uma segurança para o meu colaborador, para o colaborador e para o meu paciente, tá? Eu vou ter aí benefício para os dois pontos, tá bom? Próximo ponto aí que a gente tem de recomendação da Anvisa é que, considerando, tá, que uma das principais vias de contaminação do profissional de saúde é um momento de desparamentação, tá?
que é a desparamentação? Ou seja, tirar todos aqueles EPIs que eu falei agora, que tem que usar isso, tem que usar aquilo e tal. E aí, gente, como que a gente vai saber em que momento tirar? Por quê? A grande parte da contaminação ocorre principalmente na desparamentação, quando eu estou tirando esses EPIs, porque às vezes encosta em uma área onde não estava suja, contamina sua roupa, contamina, né, alguma superfície do seu corpo, e aí não foi tão efetivo esse uso desse EPI, tá bom? É claro que é muito importante, pessoal, saber desde como montar, como colocar esses EPIs e como tirar. Tem passos que eu vou passar daqui a pouquinho que devem ser seguidos rigorosamente. Aí vocês vão pensar, mas por que tem que ser dessa forma? Depois eu explico para vocês, porque isso vai evitar que você seja contaminado. E uma outra recomendação da Anvisa, calma que as recomendações estão acabando, tá bom? Mas por que eu estou passando? Só para dar um parênteses. Por que eu estou passando essas recomendações? Que, pessoal, isso aqui, para quem trabalha em clínica de radiodiagnóstico, para quem atende esse tipo de paciente, isso aqui está sendo determinado. E não só, pessoal, em clínica de radiodiagnóstico. Vocês vão ver que no mercado também. Ah, mas não usa um avental. Mas aquela pessoa, normalmente, que está aferindo a temperatura, ela está com o quê? Com face shield, para evitar esse tipo de contaminação. Então, vamos lá. Após a realização dos exames, tá? Com esses pacientes com suspeita ou confirmados de infecção, tá? Ela é sempre indicada a limpeza após esse paciente sair da sala, como eu já falei. Esse paciente ele pode deixar alguma contaminação que o meu próximo paciente pode vir a estar adquirindo esse tipo de doença, tá? E aí, uma recomendação da Anvisa é o seguinte, que entre os pacientes pode ser limpado somente as superfícies onde ele estava, né? A mesa de exame, a porta, né, onde ele encostou. E no final do dia é feita uma limpeza do chão, das paredes, de tudo, tá? E aí existem protocolos, né, onde a gente adota isso para todos os pacientes suspeitos. Por exemplo, como lá no hospital, quando chega pra gente um paciente que é suspeito, e aí o que entraria dentro de um suspeito? Uma tomografia, né, indicado por dispneia, uma tomografia ou um raio-x indicado por febre, por queda de saturação, por exemplo, é um paciente suspeita para a gente. Então, a gente atende como paciente, praticamente como paciente confirmado. Usa-se todos os EPIs que podem ser descartados também e é feita uma limpeza terminal em toda a sala. É claro que cada local vai protocolar de uma melhor forma. A recomendação da Anvisa é essa. Depois que o paciente saiu, limpa a superfície e no final do dia, limpa a sala toda e parede, tá bom? E aí vamos falar agora sobre a desparamentação, tá? Porque como eu falei, né, e como até estava na recomendação, a maior parte de contaminação, pessoal, é justamente nesse momento, tá bom? E lembre-se, tem que seguir uma ordem bem rigorosamente, tá? Primeiro, o que eu vou tirar? O meu propé. Ou seja, então vamos idealizar aqui a situação. Eu fui até o leito do meu paciente, ou o meu paciente chegou até mim, né? Veio até a clínica com um paciente suspeito ou confirmado. Eu vou estar com todos os EPIs. Ok. Primeira coisa, liberei esse paciente, agora eu vou me desparamentar, né? Limpei a sala, agora eu vou me desparamentar. Primeira coisa que a gente tem que tirar, propé, tá? Que é aquela proteção pro sapato, tá? Segundo, o par de luvas. Aí vocês vão falar, mas o par de luva? Sim, porque a gente usa 2 pares de luva. E aí eu vou explicar o porquê essa dinâmica ocorre. Então, vamos lá. Tirou o propé, que você... Primeira coisa, por que tira a luva, né? Depois do propé? Porque eu encostei no paciente e aí eu vou encostar no meu pé, que também está muito contaminado. Tirei o meu propé, descartei o meu primeiro par de luva, que vou ter calçado 2 pares, então vai restar um embaixo da minha mão ainda, né? Em cima da minha mão. Segundo ponto, eu vou tirar o meu capote. Tirou o capote, o avental, né? Vai tirar de uma forma que você movimente ele para frente. E aí na internet também existem vários vídeos demonstrando, né? Tirou esse EPI sem se contaminar, você vai descartar no lixo contaminado, tá? Não é aquele lixo preto, não. É no lixo contaminado, da sacola branca. Depois de tirar o capote, você vai tirar o face shield. E aí, pessoal, eu tô falando num caso que é protocolado para atender somente pacientes com suspeita ou confirmação, usar o face shield. Então, vamos lá. Fui lá na UTI fazer um raio-x de um paciente, tirei os EPIs,
tirei o meu face shield, coloquei no local onde depois eu vou descontaminar esse face shield. Vou usar água, sabão, álcool, tá bom? Mas, por exemplo, no local onde eu trabalho, é protocolado que todo paciente eu vou ter que usar, então não tem necessidade de tirar, tá bom? Vamos tirar a máscara, se for protocolado atender só o paciente de suspeito ou confirmado com N95, então eu tiro a máscara nesse caso e uso a máscara cirúrgica, tá? Porque eu tô no ambiente hospitalar. Ou que atende pacientes, né, suspeito ou confirmado. E depois tiro a touca. Vamos lá, digamos que onde eu trabalho, eu tenho que atender todos os pacientes de N95 e de Face Shield. Então, eu vou pular essas duas etapas. E aí, vamos lá. Por que eu tenho que tirar o primeiro par de luva, depois do propé? Porque aquela luva está contaminada. Com o quê? Com o meu paciente, né? Ele pode ter alguma contaminação. Então, tirei o meu propé, que também está extremamente sujo. Tirei o primeiro par de luva. Depois disso tudo, vou tirar os EPIs. Depois que eu tirei todos os EPIs, eu descarto o segundo par de luva. Tá bom? Por que tem que seguir essa ordem rigorosa? Porque assim eu vou evitar de me contaminar. Porque vamos lá, digamos que eu tô com o capote e quero tirar o face shield primeiro porque tá me incomodando. A sua luva tá muito contaminada. Quando você encostar no face shield, a possibilidade de você encostar no seu rosto, na parte lateral aqui do rosto, é muito grande. Então você encostou ali, contaminou o seu rosto. Então isso vai te trazer mais riscos, tá bom? E é claro, você vai levar riscos pro próximo paciente. Tá bom? Enquanto a gente está atendendo nosso paciente, depois que a gente liberou ele, quando que vai acontecer a limpeza? Nesse momento. Eu liberei o meu paciente, né? Deixei ele embora. Vou voltar na sala, passar um pano em tudo, né? Desinfectar tudo. Chamo a equipe de limpeza se for a questão. E aí, vou desparamentar para atender o meu próximo paciente. Aí, vamos lá, pessoal. Para todo paciente, eu tenho que usar esses EPIs? Sim, porque não é só questão do coronavírus. Existem outros micro-organismos que a gente pode transmitir de um paciente para outro. Lembrando que as mãos, tá, do profissional é o principal carreador de micro-organismos dentro de um hospital. Então, a contaminação dentro de um hospital, de um paciente para outro, ele só ocorre por causa do profissional. Então vamos lá. Então é tudo culpa do profissional? Não. Às vezes é questão de treinamentos efetivos, tá? Mas o que eu quero falar para vocês? Que o profissional, ele tem um grande impacto na qualidade da evolução, da melhora daquele paciente. Como? Através de um simples ato. Se proteger, lavar as mãos, usar os EPIs, tá bom? Bom, pessoal, eu quero agradecer muito pela participação de vocês. Eu vou abrir agora para perguntas, tá bom? E aí eu vou respondendo. Quero agradecer, pessoal, em principal, toda a equipe do Pedagógico, tá? Da ETESES, a Sandra como diretora, a Roberta pelo convite, tá bom? E eu fico aqui disponível para vocês, tá bom? Se vocês quiserem perguntar, e agora eu vou respondendo. Vamos lá, vou pegando algumas perguntas aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. Que a Milena perguntou aqui. No caso de atendimento de 3 pacientes seguidos de Covid confirmado, posso fazer os 3 com os mesmos EPIs e não higienizar a sala? Pois todos possuem o mesmo vírus contaminado. Vamos lá. Lembre-se que eu falei que o EPI, né, ele é individual e ele é para cada paciente, tá? Então, não é recomendado, tá, que você use o mesmo EPI para atender o paciente A, o paciente B e o paciente C. Por quê? Eu posso, além de carregar outros micro-organismos, tá, eu posso estar acabando ajudando, né, a agravar o quadro desse paciente. Lembre-se que
Não existe somente coronavírus, tá? A gente tem bactérias multiresistentes, tá? Existem outros tipos de bactérias que são transportadas e vamos lá. Às vezes é um paciente suspeito, né? E aí ele não tem nada. Aí eu pego, levo, uso o mesmo EPI para o próximo. Aí o próximo é um paciente confirmado. Ah, mas é paciente que tem Covid também, mas o paciente anterior pode ter outro tipo de micro-organismo que passe para esse paciente que já está debilitado. E aí, depois de atender esse segundo paciente que é confirmado, eu vou atender um suspeita, que na verdade ele entrou como suspeito que ele tem alguns sintomas, mas não é Covid. É outra coisa, é só uma queda do estado dele, né, da saúde dele. E aí eu vou estar carreando o quê? Micro-organismos e provavelmente Covid para esse tipo de paciente. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o restante das perguntas. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui também. Pode acontecer da empresa protocolar o uso de N95 para todos os profissionais da assistência devido ao custo-benefício? No caso, colocar a obrigatoriedade do uso de 95. Sim, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de empresa, a gente sempre tem que pensar que a empresa ela sempre está pensando na segurança dos seus colaboradores. E sim, gente, eu posso garantir isso para vocês que as empresas elas pensam isso, por quê? Se você pensar assim, ah, não, mas a empresa não está nem aí com a minha segurança. Se eu me contaminar, não vai dar problema nenhum, a empresa não está nem aí. Vamos lá. Se você se contamina, o risco de você contaminar uma equipe inteira é muito grande. Imagina, tá? Se uma equipe de 10 profissionais, se um se contamina e passa para esses 10, eu simplesmente de uma semana para outra eu fico sem equipe nenhuma, tá? Então, no caso de uma empresa, né? Protocolar o uso da N95, porque eu vou proteger os meus profissionais, tá bom? E o segundo ponto que a gente tem é a questão dos custos, tá? É claro que a gente vai pensar na segurança, mas também a gente pensa no custo. Então vamos lá. Se eu protocolar o uso da N95 para todo mundo ou o uso da máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, pessoal, a gente tem visto que, principalmente do começo da pandemia para cá, o aumento de valor assim foi absurdo, absurdo, absurdo. Isso vocês podem ver, né? Se vocês forem comprar uma máscara cirúrgica hoje, é um absurdo, que não era antes, tá? Claro que tinha o seu custo, mas hoje a gente vê que o valor aumentou, assim, substancialmente. E aí, vamos falar agora do custo. Quando eu tenho o uso aí de uma máscara, tá, cirúrgica, lembre-se que a gente tem aí o uso durante, né, um período de 3 horas. Alguns protocolos falam 4, mas pelo uso de 3 horas. Aí, digamos que eu uso ela por 3 horas, eu tenho um plantão de 12 horas. Eu vou ter que usar no mínimo 4. 4 máscaras em um plantão. Enquanto o valor da N95, por mais que seja um valor mais caro, eu vou usar uma a cada 30 dias. Ou se houver algum... Se ela rasgar, se tiver muito úmida, né? Aí é feita a troca antes disso. Agora, imaginem eu dar 4 máscaras para cada profissional, para cada plantão de 12 horas. O custo, pessoal, é enormemente maior, tá? Isso também foi uma outra questão de protocolo que acabou sendo atendido lá, que a gente trocou todo mundo justamente porque a gente estava vendo que o custo efetivo da máscara cirúrgica, ela era muito maior do que a N95, porque todo mundo pensa assim, uma N95 vamos por aí, em valores hoje que a gente encontra em lojas, uns R$40, tá? A máscara cirúrgica, ela vai ser 5, 6 reais. Então, multiplica aí, 5, 6 reais por 4. Dá 20, vamos colocar aí 5 reais, né? Por 4 dá 20. 20 reais, esse colaborador, ele vai gastar por dia de máscara. 20 reais. Lembrando que a máscara N95, que dura 30 dias, é 50. Então, 2 dias que esse meu colaborador usa esse tipo de máscara cirúrgica, com mais um dia, eu vou ter prejuízo do que se eu tivesse dado uma N95 para ele e precisasse trocar menos de 30 dias. A gente fala 30 dias porque é o que está protocolado. Em algumas situações, pessoal, a gente vê principalmente aí divulgado na mídia, que tem passado, algumas máscaras acabam passando. Em situação de crise onde a gente não consegue encontrar, e se a máscara estiver em bom estado, sim, pode ser prorrogado esse uso, tá bom?
Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar outro aqui. Só um minutinho que eu vou respondendo aos pouquinhos, tá, pessoal? Uma pergunta aqui da Thelma Oliveira. Tem que trocar dos EPIs a cada atendimento? Sim, tá? É muito importante que isso aconteça, porque isso me protege o meu paciente, e assim a gente consegue, através dessas medidas, sim, diminuir o caso de contaminação, principalmente dentro do ambiente hospitalar, onde a gente está aí atendendo esses dois tipos de paciente. Os profissionais, tem outra pergunta aqui, vamos lá. Da Lucilena Gomes. Os profissionais do administrativo não têm contato com os pacientes. O contato é com profissionais da assistência. Exatamente. Nesse caso aqui, a gente vai principalmente protocolar esses cuidados para quem está atendendo o paciente. Para quem está só no administrativo, a gente tem outros tipos de precaução, que é o distanciamento social, né? Diminuição aí de aglomeração dentro de uma sala para conseguir manter esse distanciamento. Com isso, né, o administrativo a gente tem uns cuidados um pouco diferentes, mas principalmente a preocupação toda, né, do cuidado é em relação a quem está atendendo esse tipo de paciente, porque o risco é maior. Deixa eu ver aqui o outro. Um comentário aqui da Adriana. Deixa eu colocar aqui. Na minha opinião, independente de Covid, deve-se haver a higienização do carrinho devido à exposição do paciente e do profissional. Sim, já é feito dessa forma, só é mais reforçado ainda, tá? O correto é que seja feita a limpeza do carrinho, do raio-x portátil, a todo paciente. Porque ele está na UTI, ele pode ter algum micro-organismo que pode passar para o carrinho, que pode passar para o próximo paciente, tá bom? O da Milena, que eu já tinha respondido, né? Se pode acontecer da empresa protocolar o uso da N95 para todos os profissionais da assistência devido ao custo-benefício. No caso, colocar a obrigatoriedade do uso da N95. Sim, que é aquilo que eu tinha falado antes. A gente pensa em dois pontos, custo e proteção, tá? Por quê? Imagina, se eu tenho um colaborador, tá? Se eu tenho um profissional que ele vai ter que voltar lá para onde ele estava guardado a máscara para trocar, porque ele vai atender um paciente que é suspeito, gente, o risco dele se contaminar é muito grande, tá? Deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui da Fabiola. Esses EPIs devem ser trocados durante a escala? Vamos lá. Se você começou o seu exame, começou o seu plantão, e você colocou um EPI para atender todos os pacientes, atendeu um suspeita, você vai trocar, tá? E aí, chegou lá no final do plantão, o que você vai fazer com esse EPI? O EPI que é descartável, tá, gente? O avental, máscara, touca, propé, você descarta. A N95 você vai retirar, vai guardar. Como? Vai dobrar um papelzinho, tá? Não coloquem isso em plástico, porque pensa o seguinte, a máscara está na sua boca, tá no rosto. Então, a fala, né, acaba esquentando a máscara. A máscara quente numa superfície, né, ou num local que tem plástico, o que vai acontecer? Umedecer, né, e criar umidade, favorecendo o quê? Reprodução dos micro-organismos. Vai aumentar a quantidade de micro-organismos naquele local ali. Então, tem que ser trocado aqueles EPIs que são descartados. Os que são reutilizados, eles têm que ser descontaminados, né, ou desinfectados, para ser guardado para no próximo uso. Até um comentário aqui, pessoal, um outro comentário. Então é por isso que quando vamos ao posto, eles trocam nossas máscaras. Sim, porque tem esse tempo de troca e principalmente porque para evitar com que você se contamine, né? E
carregue essa contaminação para outra pessoa, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui agora. É que agora que eu abri outra página aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui, ó, do Kleber. Professor, quando você tira o primeiro par e pega no capote, ele vai estar contaminado também. Depois você pega no face shield, não vai se contaminar com isso? Vamos lá. Presta atenção. Eu peguei, tirei o meu capote. Sim, ele vai estar contaminado, mas vai estar menos contaminado do que a luva anterior. E aí eu vou pegar pelas laterais do face shield, porque o face shield eu vou ter de descontaminar, vou ter que lavar ele. Então, sim, eu pego pelas laterais, numa parte onde não tem contato com o meu rosto, e tiro o face shield. E a touca, pessoal, a touca, ela só você pegou por cima, assim, puxou, ela sai. Então, não tem segredo em relação a isso. Vamos lá. Nessa época de pandemia, é uma pergunta do Glauber. Nessa época de pandemia, as contratações de técnico em radiologia aumentou, na sua opinião? Então, vamos lá. Aumentou sim, teve aumento, tá? Só que a gente tem que pensar que foi um aumento por quê? Primeiro porque a gente tinha colaborador que foi afastado, né? Teve colegas que foram afastados por causa disso. Então, sim, houve uma demanda de contratação, sim. Agora, tem que pensar nos dois lados, né? Beleza, teve a contratação, mas é claro que você tem que entrar já com a ciência de que você tem que se proteger, porque provavelmente teve um colaborador que foi afastado por causa da contaminação. Então, a questão da contaminação, principalmente no hospital, pessoal, foi muito grande. Teve muita gente que foi contaminada? Sim, muitos profissionais foram contaminados. Com isso, foi necessária, sim, uma contratação, principalmente aí, imediata, de novos profissionais, tá bom? Uma pergunta da Thelma. Mas a máscara que o profissional usa tem que ser trocada a cada atendimento? Vamos lá, Thelma. Se for a máscara cirúrgica, ela vai ter o prazo de 4 horas. Se for a máscara N95, vai ter validade de 30 dias. Ah, mas e se eu atendi um paciente com suspeita ou confirmado, eu vou ter o face shield que vai me proteger. Existe, pessoal, alguns colegas, o que eles fazem? Isso não está protocolado pela Anvisa, mas é uma forma que eles, né, perceberam que poderia ser de precaução. Colocar a N95 e a cirúrgica por cima, para proteger a N95. Mas vamos lá. Se esse paciente está tossindo, tá? Ou se ele está gerando aerossol, a máscara cirúrgica não vai ter efeito. Então, se é um paciente suspeito ou confirmado e que tem aí, acaba gerando aerossol, é importante usar N95 sim, tá bom? E alguns locais aí, como eu já falei, já foi protocolado o uso para todos os pacientes, tá? E principalmente pensando aí na questão da proteção do colaborador e no custo, tá? Vamos lá, uma pergunta da Graciele do Amor Divino Nascimento. A N95 é usada para pacientes com tuberculose? Sim, tá? Pode ser usada, deve ser usada, tá? Porque ele tá tossindo, tá? Então, sim, é muito importante. Eu falo assim, que agora a gente consegue a utilização por mais tempo, tá? Esses 30 dias que antes, pessoal, a gente tinha bem pouco uso desse tipo de máscara, porque era para casos bem específicos. Paciente com aerossol, que gerava aerossol, no caso aí da nebulização, tá? Então, pacientes com tuberculose, hoje pode ser usado? Eu recomendaria, tá? No protocolo, tá a máscara cirúrgica, tá? Mas pode ser sim usado para paciente de tuberculose. Uma pergunta aqui da Fabiola. Pacientes de Covid pode se expor a outra radiografia para confirmar se melhorou por orientação médica, pois no geral não pedem para fazer de novo, pois se é para economizar ou evitar radiação. Então vamos lá. Esse paciente ele pode sim fazer raio-x ou tomografia. Vai depender do médico, da avaliação do médico ou do que foi instituído no setor, no serviço, tá? Se, por exemplo, eles acham que é necessário fazer uma nova radiografia para ver a evolução, ele vai fazer, tá? E aí vai depender de uma avaliação médica. Vamos lá.
Outra pergunta da Ana Beatriz de Andrade. A N95 tem validade de 30 dias, assim como você falou. Porém, devo esterilizar ela? E de que forma? Ana, não existe esterilização para a N95, tá? Ele é um material que não tem como esterilizar. Ele já vem estéreo, beleza. Agora, você mandar para algum local ou fazer algum procedimento para esterilizar ela, aí vai acabar perdendo eficiência, que é comprovada, tá? E você vai acabar inutilizando essa máscara. Então, deu os 30 dias, descarta ela e coloca uma nova, tá bom? Uma pergunta aqui da Arielle. Qual a atual recomendação quanto ao uso de maquiagem, hidratante para as mãos nesse período de pandemia? Vamos lá. Lembrem-se que hoje a gente tem principalmente, vamos falar do primeiro ponto aí do hidratante para as mãos. O principal meio de contaminação que a gente tem dentro do ambiente hospitalar é as mãos do profissional. Então, se aquele profissional ele acaba usando hidratante, essa substância, né, o hidratante pode ter substâncias que não vão ajudar no combate, né, a disseminar o risco aí de carrear contaminações. Nesse caso, pessoal, o que é recomendado? Lavou a mão com água e sabão, higienizou com álcool, esperou o álcool secar, né, cerca de 20 segundos, e aí vai para casa, não vai ter contato mais com o paciente, aí pode passar. Pessoal que trabalha no administrativo, pode passar? Pode. Agora, quem trabalha com o paciente, quem está atendendo o paciente suspeito confirmado, pensa o seguinte, eu passo hidratante na minha mão, vou atender o paciente. Aí o que eu vou ter que fazer? Minha mão está com hidratante. Ela tem sujidade? Tem. Né? Sujidade que eu falo, porque tem micro-organismos daquele paciente. Aí eu vou ter que fazer o quê? Lavar com água e sabão. Ou seja, o hidratante não vai fazer muita função aí nesse caso, tá bom? Vai ser meio que usar o hidratante, mas dali a pouco você vai ter que tirar por causa do uso da água e do sabão. Ah, desculpa. Em relação à maquiagem, pessoal, também é o mesmo critério, tá? Usam o mesmo critério. Um comentário aqui da Rosemary. Na empresa onde eu trabalho, foi proibido o uso de maquiagem devido ao índice de contaminação. É aquilo que eu falei. Pessoal, pensem que a maquiagem, ela pode sim ser um meio do micro-organismo se fixar a nossa pele. Então, hidratante no rosto, maquiagem. Se aquele paciente ele acaba falo assim, jogando, ele acaba te contaminando de alguma forma, principalmente em região do rosto. Aí vamos falar assim só do creme, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai ficar lavando o rosto sempre? Meninas que usam maquiagem aí, que usam aquela maquiagem provavelmente pro plantão inteiro, quantas vezes vai lavar o rosto? Nenhuma. Então, se ela tá contaminada, se tem algum tipo de contaminação no rosto dela, ela vai passar o plantão todo e se não passar para outro colega. Como? Encosta a mão no rosto, encosta a mão no chão, na mesa, no teclado, no mouse, aí outro vem encosta em alguma coisa, numa impressora, e aí pronto. Aí, gente, é a contaminação que vai espalhando, tá bom? Uma pergunta do... Aqui, peraí. Uma pergunta do Vinícius. Quando o paciente tem recontaminação, o vírus sofreu mutação ou é o mesmo? O que você acha disso? Hoje tem muitos estudos, tá, pessoal, de recontaminação e pessoas que, teoricamente, né, pelos exames, não saíram da contaminação, ou seja, estão contaminados aí há 3, 4 meses. Existe, sim, estudo desses casos, e a gente tem que pensar que, quando a gente tem a contaminação por um vírus, e depois que a gente passa desse processo de infecção, nosso corpo ele cria anticorpos, ou seja, é como se fosse imunidade àquele tipo de vírus. Então, por ser uma doença nova, a gente não tem estudos que consigam provar, não, é uma nova mutação. É claro que a gente vê algumas pesquisas mostrando que são vários tipos de coronavírus, tá? Desse SARS-CoV-2 que a gente tem hoje, que tem vários tipos, mas eu não consigo afirmar com certeza que aquele paciente que se recontaminou pode ser por outro vírus. Só vai dar no nosso teste que é contaminação pelo SARS-CoV-2, tá? Que é o coronavírus. Um comentário aqui do Emerson é o seguinte: era mais comum ver essa máscara N95 sendo usada para profissionais de saúde quando o paciente era suspeito de tuberculose. Sim, aí agora, como a gente precisa de uma proteção maior,
aí sim é necessário essa mudança, tá? Vocês veem um uso muito maior da N95 hoje, pelos dois fatos que eu falei, da proteção e do custo. Uma pergunta da Milena. Não pode, aí questão da maquiagem, não pode usar maquiagem, pode contribuir para a duração da N95? Então vamos lá. Pense o seguinte, se você usa muita maquiagem, a máscara a parte de dentro, ela é tipo um tecido. E aí você coloca no rosto, tira. Coloca de novo, no outro dia, tira. Aquilo ali vai grudando a maquiagem, pessoal. Então pense, a maquiagem pode ser um alimento para o nosso micro-organismo e pode carrear o micro-organismo. Então, eu vou ter um maior risco de contaminação. Por quê? Eu vou ter o meu rosto com material que tem uma possibilidade de dar alimento para esse vírus ou para outro tipo de micro-organismo. Então, por isso a questão da proibição de maquiagens para quem trabalha na assistencial, né, ou quem atende pessoas com suspeita ou confirmação. Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá bom, pessoal. Eu acredito que eu consegui esclarecer bem as dúvidas, tá? Deixo aqui meu muito obrigado, tá bom? Pelo convite, pela participação de todo mundo. Coloquei aqui a fonte de onde eu extraí todas as informações, tá? Que é a nota técnica da Anvisa. No mais, muito obrigado a todos, tá bom? Até a próxima!